Este é um gráfico de pessoas sem teto no Japão. Olhando para ele, é bastante incrível. Para um país de 125 milhões de pessoas, eles têm menos de 5 mil pessoas sem teto. E a partir de 2024, esse número na verdade está em 2.820, o mais baixo desde que os dados começaram em 2003. Isso significa que apenas 0,003% de sua população está sem teto. O que significa que eles basicamente resolveram isso. Parece bom demais para ser verdade e a realidade é que é. Deixe-me explicar. Centenas de pessoas sem teto no centro de Tóquio sendo forçadas a se esconder da vista. Esses números absurdamente baixos vêm do governo e pedir a qualquer governo para relatar seu próprio desempenho é como pedir a um aluno para corrigir suas próprias provas. O Japão vê a situação do sem-teto de maneira diferente de outros países. A definição disso não é realmente clara, senão manipulada. A taxa real de pessoas sem teto no país é muito baixa, o que ainda é incrível, mas não é o que parece. Mas para entender como o Japão reduziu sua taxa de pessoas sem teto para quase nada, temos que olhar para as últimas décadas, quando a falta de moradia não estava nem perto de 0%. Começa logo após a Segunda Guerra Mundial, quando os bombardeios que ocorreram no continente deixaram as cidades severamente danificadas, tornando quase 9 milhões de pessoas sem teto após a guerra. Neste ponto, o Japão ficou praticamente sem nada. Mas tudo mudou quando o país passou pelo que agora é chamado de milagre econômico japonês. Se você olhar para este gráfico aqui, o rápido crescimento econômico após a guerra foi basicamente exponencial, impulsionando-o para cima no ranking de poder econômico no cenário internacional. Quanto ao motivo disso ter acontecido, existem várias razões. Porque o Japão estava em ruínas totais e perdeu uma parte de suas indústrias após a guerra, eles realmente não tinham outra escolha senão reconstruir do zero. Isso foi uma bênção disfarçada porque deu a eles a oportunidade de inovar enquanto faziam isso. Eles não precisaram esperar a tecnologia antiga se esgotar e lentamente introduzir a tecnologia mais recente. Como o Japão era de muitas maneiras uma página em branco, eles poderiam se lançar nisso imediatamente. As importações do Japão dispararam à medida que eles trouxeram novas inovações estrangeiras, como robôs e ferramentas de máquina para implementar em casa. Grande parte do capital do país foi dedicado ao investimento na indústria manufatureira. Então, vários setores industriais, desde a eletrônica até a engenharia química, cresceram rapidamente. O governo também estava ativamente incentivando o crescimento dos negócios, mantendo baixas taxas de juros e impostos após a guerra, enquanto tentava reconstruir o país da maneira mais bem-sucedida possível. A ideia toda era promover um crescimento agressivo nos negócios e na indústria, para que o país pudesse se recuperar de sua derrota. As grandes empresas do Japão formaram grupos chamados Keiretsu. Esses grandes grupos conectavam bancos, empresas e companhias de comércio, e foram projetados para ajudar as corporações a superar a concorrência. Para se manter à frente da concorrência, Keiretsu desenvolveu uma cultura de trabalho competitiva que os manteria um passo à frente de seus concorrentes. Isso impulsionou a inovação, mas também exigiu que as pessoas na força de trabalho trabalhassem longas horas durante toda a sua carreira. Portanto, a eficiência e a produtividade aumentaram, alimentando o rápido crescimento dos negócios que o Japão procurava em um mundo pós-guerra. Embora suas importações tenham crescido na frente, o impulso para mais produção levou as exportações do Japão a explodir pouco tempo depois. O Japão era flexível no que exportava, se adaptando ao que estava mais em demanda na época, seja metais, têxteis ou algo mais. Devido a essa flexibilidade aliada à eficiência de sua força de trabalho, o Japão se tornou um exportador notável e um jogador no palco econômico internacional em apenas algumas décadas. Na década de 80, o Japão tinha o maior produto nacional bruto do mundo. Mesmo agora, o Japão é a terceira maior economia do mundo, com um produto interno bruto de 4 trilhões e 200 bilhões de dólares. Durante o milagre econômico japonês, isso serviu muito bem a todos, então a taxa de desabrigados naturalmente diminuiu na década de 60 e adiante, já que as empresas precisavam de mais trabalhadores, e tanto os empregados quanto as empresas colheram os benefícios econômicos. Mas como em todos os booms econômicos, o crescimento não poderia durar para sempre. A boa fortuna econômica da década de 1980 foi em parte devido à política monetária frouxa do Japão.
As regulamentações frouxas levaram a uma inflação no mercado de ações e nas avaliações imobiliárias. Isso foi ótimo enquanto durou, mas estava claro que uma bolha econômica estava se formando, então o Ministério Financeiro japonês aumentou as taxas de juros. Mas no início dos anos 1990, ela estourou, o mercado de ações desabou. E isso deu início a uma crise de dívida que ficaria conhecida como a década perdida. Ao longo de 10 anos de severa luta econômica e estagnação para o Japão, o produto interno bruto despencou. Isso, inevitavelmente, levou a taxas de desemprego mais altas, que inevitavelmente levaram a altas taxas de desabrigados. Em 2003, havia cerca de 25 mil pessoas desabrigadas nas ruas do Japão. Mas a década perdida não parou apenas no início dos anos 2000. O produto interno bruto continuou extremamente baixo. E então a crise financeira de 2008 atingiu, esmagando ainda mais a economia global, o que esmagou ainda mais o Japão. Então a economia deles tem sido relativamente estagnada nas últimas 3 décadas. E ainda assim, ao mesmo tempo, o desabrigamento não cresceu constantemente ao longo dessas décadas. Na verdade, diminuiu. Então, se a resposta não é o crescimento econômico, como o Japão reduziu sua população de desabrigados para quase nada? Bem, as coisas começaram a mudar no nível governamental no final dos anos 90, quando grupos de desabrigados e defensores começaram a se tornar mais vocais. Tóquio, a capital do Japão, começou a prestar atenção nesses defensores e grupos e a ouvir suas preocupações. Isso se tornou especialmente importante porque, na época, a questão dos desabrigados estava crescendo rapidamente no país, com milhares considerados desabrigados apenas em Tóquio. Muitos lutavam para encontrar emprego permanente, e os salários eram frequentemente baixos, o que tornava difícil para os japoneses se sustentarem. Os trabalhadores diários, especialmente, lutaram para encontrar moradias acessíveis durante a última década. Muitas pessoas sem teto eram de indústrias de colarinho azul, como a construção, que sofreram muito durante as décadas de estagnação econômica no Japão. A falta de moradia atormentava mais frequentemente as pessoas de meia idade e idosos, pois eles lutavam para encontrar trabalho enquanto eram substituídos por trabalhadores mais jovens. Esses grupos começaram a se organizar e a resistir contra o governo, defendendo seus direitos. Então, finalmente em 2002, a bola começou a rolar. O governo aprovou a Lei de Autossustento para Sem-Teto, que foi projetada para ajudar as pessoas sem teto a alcançar um ponto em que pudessem se sustentar. Como parte da nova legislação, Tóquio criou centros de apoio à autoajuda para ajudar aqueles que estavam sem teto a encontrar emprego e se tornarem capazes de se sustentar. A política para os sem-teto dos anos 2000 envolveu vários outros aspectos, todos voltados para desencorajar a vida nas ruas e incentivar a autoajuda para a população sem teto. A ideia não era apenas tirá-los das ruas temporariamente. O governo queria tirar as pessoas das ruas permanentemente. O próximo grande pilar da política de Tóquio era encontrar acomodações para as pessoas sem teto que não podiam mais viver nas ruas, uma vez que foram despejadas das calçadas e locais públicos. Tóquio ofereceu tanto instalações de reabilitação quanto instalações de acomodação simples, para moradia temporária para pessoas sem teto. De 2004 a 2007, implementou um projeto que oferecia às pessoas sem teto moradias de aluguel baixo, que elas poderiam ocupar por um determinado período de tempo. Organizações sem fins lucrativos, muitas vezes apoiadas de forma indireta pelo governo, também forneceram instalações de bem-estar para ajudar as pessoas sem teto. Então, de 1998 a 2010, o número total de instalações de moradia para pessoas sem teto em Tóquio aumentou 6 vezes, enquanto a capacidade dessas instalações como um todo cresceu 2,5 vezes. Por volta do final dos anos 2000, Tóquio implementou mais novas medidas para o seu sistema de bem-estar social. Um novo sistema de apoio, conhecido como Moradia de Apoio à Autoajuda, foi adicionado à Mistura, que era um sistema de sublocação de moradia que deveria atuar como outro intermediário para as pessoas entre a situação de sem-teto e a moradia permanente. Então existem as leis e instituições reais que desempenham um papel. Eles têm uma política de drogas sem rodeios. O governo aplica rigorosamente sua política contra drogas ilegais e desencoraja seu uso. Então, a partir de 2014, apenas cerca de 1,6% da população japonesa, por meio de uma pesquisa, foi constatado que já experimentou drogas além do álcool em algum momento de suas vidas. Este número é insignificante em comparação com o número de pessoas que já experimentaram algum tipo de droga ilegal nos Estados Unidos da América, que é acima de 50% da população. Esse uso de drogas ilegais pode frequentemente levar ao vício.
a antecedentes criminais ou a problemas de saúde mental que acabam tornando muito mais difícil funcionar ou conseguir um emprego para reintegrar-se à sociedade, criando um grande ciclo. Isso é especialmente o caso no Japão. Se você fosse acusado uma vez sequer de uma pequena posse de drogas, sua vida estaria absolutamente acabada no Japão. A sociedade nunca esquece o que você fez e seu registro criminal nunca desaparece. Então, procurar por moradia ou emprego se torna quase impossível pelo resto da sua vida. Quanto à forma como o Japão lida com problemas de saúde mental, é um pouco irônico, dado suas altas taxas de mortalidade e o estigma da saúde mental, mas eles lidam surpreendentemente bem com isso para a população sem teto, meio que. Mais de 30% de todas as pessoas que passam por situação de rua em algum momento ao redor do globo já lutaram contra uma doença mental. Ao contrário de outros países, que podem simplesmente colocar um indivíduo com um problema de saúde mental em um abrigo ou instalação comum para sem-teto, o Japão transfere aqueles que lutam contra doenças mentais para uma instalação de saúde mental. Eles simplesmente têm mais espaço disponível. No Japão, existem 269 leitos em instalações de saúde mental para cada 100 mil pessoas, enquanto o resto do mundo tem uma média de 68. Isso ocorre porque, para melhor ou pior, eles ficaram atrás de todos os outros na tendência de desinstitucionalização, que é o processo de substituir hospitais psiquiátricos de longa permanência por serviços de saúde mental comunitários menos isolados para aqueles diagnosticados com problemas de saúde mental. Portanto, a prática do Japão de institucionalizar aqueles que apresentam sinais de doença mental ajudou a reduzir sua população de sem-teto nas ruas. Mas isso não equivale ao melhor cuidado com a saúde mental. Mas, além de todos os esforços por parte do governo para encontrar arranjos de moradia para as pessoas sem teto no país, existem outras razões para a falta de desabrigados que derivam mais de um aspecto puramente cultural do que qualquer outra coisa. Veja, o governo japonês recebeu muitas críticas de grupos que afirmam que o número de pessoas sem teto no país é muito maior do que os valores relatados pelo governo. Isso tornaria a taxa de desabrigados quase zero do país muito menos impressionante. Mas por que a contagem do governo não seria precisa? O governo está intencionalmente distorcendo os números? Bem, talvez não intencionalmente, mas sim, existem algumas razões legais, sociais e culturais para que isso possa estar acontecendo. Primeiro, temos que analisar como o Japão define legalmente a situação de sem-teto. A definição é muito mais restrita do que a definição que podemos usar para o que significa ser sem-teto. O governo japonês define como pessoas que vivem o dia a dia em espaços públicos, como estradas, parques, margens de rios, etc. Então eles estão apenas contando pessoas que literalmente vivem na rua e não aquelas em abrigos e instalações para sem-teto, que tecnicamente estão sem uma casa. E no Japão, pessoas vivendo na rua são uma raridade por causa das desocupações forçadas de espaços públicos comuns no Japão. O país exclui pessoas sem teto de parques, constrói arquitetura anti-sem-teto e as remove de áreas públicas. Portanto, o número de pessoas na rua, ou aquelas que são consideradas sem teto aos olhos do governo, é muito baixo. Então, onde todas essas pessoas sem teto ocultas e não detectadas acabam? Bem, tornou-se comum para algumas pessoas sem residências permanentes dormirem em cibercafés abertos 24 horas. Se eles têm empregos de meio período e baixa remuneração, eles podem cobrir o custo noturno de permanecer lá, enquanto também evitam as ruas dormindo em cubículos de computador nesses cafés. Nesses lugares, eles podem receber um pequeno espaço para dormir, bem como acesso à internet. Essas pessoas são chamadas de refugiados de cybercafés. É uma coisa tão grande que muitos cybercafés agora basicamente se duplicam como um negócio de hospitalidade, oferecendo comida, bebidas e um chuveiro para as pessoas que vêm para pagar e ficar. Gradualmente, essa tendência se transformou em uma indústria próspera. Desde 2020, estima-se que pelo menos 15 mil indivíduos residem em cybercafés apenas em Tóquio, o que é 5 vezes o número oficial de pessoas sem teto no Japão. Essa escolha de abrigo é especialmente popular entre a população jovem sem teto. Para contextualizar, na contagem oficial do governo, quase todas as pessoas sem teto contadas tinham mais de 50 anos. Então isso não significa que a maioria das pessoas sem teto são idosas. Apenas significa que os jovens sem teto não são tão fáceis de distinguir como sem teto. Eles geralmente circulam entre cafés na internet, casas de amigos e restaurantes de fast food que funcionam 24 horas por dia. Agora, você pode estar se perguntando por que as pessoas iriam para cafés na internet em vez de abrigos para sem teto, especialmente porque gastar dinheiro para ficar nesses cafés
noite após noite, pode acumular para alguém que já está com poucos recursos como estava. Bem, isso me leva ao que eu realmente quis dizer sobre a cultura do Japão em relação à situação de rua. Não há absolutamente nenhuma cultura de compaixão pelo sem-teto no Japão, mas sim uma vergonha interminável, o que leva muitos sem-teto japoneses a perderem o contato ou cortarem laços com seus amigos e família para evitar constrangimento. A cultura japonesa é centrada principalmente na autossuficiência e no trabalho árduo. Então, os sem-teto são frequentemente vistos como preguiçosos, sem ninguém mais para culpar além deles mesmos. Muitas vezes, outros cidadãos até evitam olhar para eles, vendo-os como um constrangimento. Isso é visto como uma ameaça à sociedade harmoniosa no Japão, e como algo que impede a beleza de cidades como Tóquio. Por essas razões, as pessoas sem teto fazem muitos esforços para não parecerem sem teto para os outros. Por exemplo, eles raramente pedem dinheiro, se não se ofendem quando oferecido, tentam se manter limpos e parecer bem, usando os muitos banheiros públicos e áreas de lavagem em todo o país. Quando as pessoas sem teto estão realmente vivendo nas ruas, elas montam seus abrigos em locais remotos, como margens de rios, para ficar fora do caminho de todos. Quando eles têm que dormir em locais de alto tráfego, eles frequentemente arrumam seus pertences e se retiram desses locais durante as horas de pico. O Parque Central de Shinjuku é um excelente exemplo de como isso funciona. O estigma é especialmente forte para os homens, que compõem mais de 90% da população sem teto do país. A cultura japonesa dita que as mulheres devem ser cuidadas, então há menos estigma em torno das mulheres que são sem teto, porque não é visto como culpa delas, então elas têm mais probabilidade de receber ajuda. Por outro lado, os homens sem teto são estereotipados como tendo se tornado assim, fugindo de dívidas de jogo. Então, eles têm menos probabilidade de receber a mesma ajuda. Essa visão negativa da situação de sem teto faz com que muitas pessoas a mantenham em segredo, se puderem, o que leva a um agravamento do problema que ninguém realmente percebe. Mas a situação de sem teto se tornou mais evidente em 2020 durante a pandemia, quando alternativas aos abrigos para sem teto, como cafés de internet 24 horas, fecharam. O governo teve que mudar de estratégia para evitar que muitas mais pessoas começassem a dormir nas ruas de repente. Então, investiu em vários milhares de quartos em hotéis ao redor de Tóquio durante o estado de emergência da pandemia. Se o governo não tivesse feito isso, provavelmente teria havido um grande aumento na forma como eles percebem as pessoas sem teto. Até agora, Tóquio tem abrigos de longo prazo semelhantes a dormitórios por toda a cidade, em grande parte administrados por organizações sem fins lucrativos. Mas essas instalações têm reputações negativas, como estar em mau estado, superlotadas e com pouca privacidade. O Japão não apoia abrigos de uma noite, onde as pessoas podem vir e receber abrigo por apenas uma noite. Em vez disso, o governo prefere oferecer abrigo a longo prazo para que possam ajudar as pessoas a chegar a um lugar onde possam se sustentar. Nos últimos anos, o Japão também se tornou mais flexível em oferecer dinheiro do governo para pessoas sem teto que precisam dele. Embora o programa de proteção ao sustento esteja em vigor desde os anos 2000 para fornecer dinheiro aos sem-teto se eles não tiverem ativos ou família para recorrer, os requisitos costumavam ser mais rigorosos. As pessoas costumavam ter que provar que sua família era incapaz de sustentá-las, o que levou muitas pessoas a não se candidatarem ao programa porque não queriam que sua família soubesse que estavam sem teto. Agora esse requisito pode ser dispensado. Através do programa, pessoas sem teto podem receber cerca de 53.700 ienes, ou cerca de 448 dólares por mês, que podem ser usados para aluguel de apartamento ou para abrigos financiados pelo governo, e cerca de 75 mil ienes, ou 621 dólares para despesas de vida. Além disso, o governo agora oferece centros de apoio à independência, que fornecem suporte à procura de emprego para os desempregados. Então, o Japão tem usado legislação para reduzir as taxas de desabrigados, mas a quantidade de desabrigados ocultos provavelmente significa que há muito mais trabalho a ser feito. Na verdade, o Japão tem uma taxa de pobreza maior que os Estados Unidos, com cerca de 15% da população japonesa considerada empobrecida, em comparação com apenas cerca de 12% dos americanos vivendo em pobreza, o que, claro, parece uma contradição com a baixa taxa de desabrigados relatada. Talvez a coisa mais importante para o Japão fazer seja começar a mudar o estigma em torno da situação de desabrigado. Como o estigma impede muitas pessoas que estão lutando de buscar ajuda, fazer com que as pessoas vejam e tratem a situação de desabrigado como menos vergonhosa poderia incentivar uma maior participação em programas governamentais com um resultado melhor. De qualquer forma, a taxa de desabrigados no Japão ainda é baixa, o que é louvável,
mas não é 0% como afirmado. Essa é a realidade. Obrigado por assistir.